Sabe, quando a gente fala de inteligência artificial nos negócios, muita gente pensa logo naqueles chatbots, né? Mas a conversa de hoje vai muito além. Vamos falar sobre como a IA, de verdade, está resolvendo problemas gigantescos, problemas de alto risco que ficam escondidos nas operações do dia a dia. E para a gente entender o impacto real disso, vamos mergulhar fundo em um caso prático que é, olha, impressionante. Dá uma olhada nesse número, 5,8 bilhões de reais. O que será que um valor desses representa? Bom, essa é a perda estimada por ano no setor de saúde aqui no Brasil por causa de um único tipo de problema. Mas o mais curioso, e é o que a gente vai ver agora, é que esse número assustador é só o começo da história. E esse problema tem nome. São as glosas hospitalares. Pensa na seguinte situação. Um hospital faz todo o atendimento, cuida do paciente, usa materiais, medicamentos, mas na hora de receber do plano de saúde, o pagamento é negado. Por quê? Às vezes por um erro de digitação, um código que não bate, uma autorização que ficou faltando. São detalhes, sabe? Pequenos detalhes que, somados, criam um prejuízo bilionário. Ok, então, para a gente desvendar essa história, nosso roteiro tá bem claro. Primeiro, vamos entender a fundo esse problema bilionário que se esconde bem debaixo do nosso nariz. Depois, vamos conhecer a solução, o Health Query Wise. Na sequência, a gente vê a tecnologia e a parceria por trás de tudo. E claro, os resultados, o impacto real disso. E por fim, a gente fecha pensando sobre o que vem pela frente, a próxima fronteira da IA. Então, vamos lá. Começando pela primeira parte, o problema bilionário oculto. Porque aqueles quase 6 bilhões de reais em glosas são só o que a gente consegue ver na superfície. E essa imagem do iceberg, olha, ela é simplesmente perfeita para ilustrar a situação. As glossas, que já são um problemão, são só a pontinha que fica para fora da água. O verdadeiro desafio, a maior parte do rombo financeiro, está ali, escondido, submerso, completamente fora da vista da gestão. E o que são essas perdas submersas? A gente chama de perdas invisíveis. Pensa assim, um medicamento que foi usado no paciente, mas que esqueceram de lançar na conta. Ou um procedimento extra super importante para o tratamento que não foi registrado direito para o faturamento. A estimativa é que essa parte invisível do problema seja de 3 a 5 vezes maior que o valor das próprias glosas. É uma verdadeira hemorragia de dinheiro acontecendo em silêncio. Certo. O problema é gigante e, na sua maior parte, invisível. E aí, como a tecnologia pode ajudar? É exatamente aqui que a solução entra em cena. Vamos ver agora como o Health Query Wise da Cleveris usa a inteligência artificial para trazer à tona o que estava escondido. E o funcionamento é brilhante e muito lógico. Primeiro, a conexão universal. A IA se conecta nos sistemas que o hospital já usa, não precisa jogar tudo fora e começar do zero. Segundo, a inteligência cognitiva. É aqui que a mágica acontece. A IA lê e entende tudo. Anotações de enfermeiros, prontuários, informações que não estão em planilhas. Ela faz o trabalho de um auditor humano, só que numa velocidade absurda e analisando tudo, 100% dos dados. E terceiro, o resultado acionável. O sistema não só aponta o erro, ele já entrega sugestões de correção e alertas em tempo real. Não é um relatório no fim do mês, é uma ação na hora. Mas espera um pouco. A gente está falando de dados de saúde, né? Uma das informações mais sensíveis que existem. Para lidar com isso, não basta um algoritmo esperto. É preciso ter uma base tecnológica muito sólida, que garanta confiança e, principalmente, total segurança. E a fundação dessa solução, olha, não poderia ser mais robusta. A Cleveris, que é a empresa que desenvolveu o Health Query Wise, tem uma parceria estratégica com ninguém mais, ninguém menos que a IBM, um dos maiores nomes em tecnologia para empresas no mundo. E aqui está o ponto crucial. A tecnologia que roda por baixo de tudo é a plataforma IBM Watson Governance. E por que isso é tão importante? Porque a gente não está falando de uma IA genérica. É uma solução que nasceu para o mundo corporativo, com governança de dados, segurança e rastreabilidade no seu DNA. Isso não é um detalhe técnico, é o alicerce que permite operar num setor tão crítico como o da saúde. Muito bem, a tecnologia é poderosa, a parceria é de peso. Mas e na prática? O que acontece quando essa IA começa a rodar de verdade? É agora que a gente vai ver o invisível se transformando em lucro, com um impacto direto e reto nos números. O primeiro resultado, de cara, já mostra uma mudança radical de mentalidade. Na auditoria tradicional, feita por pessoas, os hospitais conseguem checar, no máximo, uns 10 a 15% das contas. É uma checagem por amostragem. Com a IA, essa cobertura sobe para 100%. Integral, não escapa nada. A visibilidade se torna absoluta. E o que essa visibilidade total gera? Dinheiro, direto no caixa. Em média, um aumento de mais de 15% na receita líquida.
E esse dinheiro vem de onde? Exatamente da recuperação daquelas perdas que estavam lá, submersas na parte invisível do iceberg. E não se trata só de recuperar o que já foi perdido. A IA também ajuda a evitar perdas futuras. O sistema consegue reduzir entre 30% e 50% o volume de novas glosas. Ou seja, além de achar o dinheiro perdido, ela ajuda a estancar o sangramento para frente. E agora, talvez o número mais impactante para qualquer gestor: o retorno sobre o investimento. Em média, isso acontece em menos de 6 meses. É a prova do impacto financeiro rápido e direto que uma tecnologia como essa pode trazer. Tudo isso nos leva, naturalmente, a uma reflexão final, a olhar um pouco mais longe. Esse caso da saúde é um exemplo e tanto, mas ele nos faz pensar: qual é a próxima fronteira da IA? O que mais será que está escondido por aí? Porque essa lógica que a gente acabou de ver se aplica a praticamente qualquer setor. A grande força da IA para negócios não é só criar textos ou imagens, é mergulhar em dados complexos, encontrar ineficiências ocultas e transformar isso em decisões que geram valor. Onde tem processo complexo e muito dado, pode ter certeza, existe uma oportunidade escondida. Então a pergunta que fica no ar, para todo mundo pensar, é essa: que perdas invisíveis, que oportunidades ocultas, que eficiências escondidas a inteligência artificial poderia descobrir no nosso mundo, no nosso dia a dia de trabalho? A resposta para essa pergunta pode valer bilhões.